Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa proposta bem ousada, a do filósofo Axel Honneth, que tentou, olha só, reconstruir a ideia de socialismo para os nossos tempos, para o século XXI. É um desafio e tanto, né? Pegar um conceito que para muita gente soa antigo, quase como uma peça de museu, e tentar dar um fôlego novo, uma relevância para hoje. Então vamos começar pelo começo. Por que será que quando se fala em socialismo, a imagem que vem à cabeça de muita gente é de um mundo industrial? Chaminés, fábricas, um cenário que parece não conversar mais com a nossa realidade, que é digital, globalizada. Pois é, o Honneth parte justamente dessa sensação de estranhamento para começar a análise dele. E aqui está o pulo do gato para entender o problema. Essa frase, inspirada em outro pensador, o Ernst Bloch, diz tudo: o esgotamento das energias utópicas. O que isso quer dizer na prática? É sobre a nossa aparente dificuldade de imaginar alternativas, de sonhar com futuros diferentes. A indignação com as injustiças existe, ela é real, é forte, mas parece que falta uma direção, um horizonte de esperança para canalizar essa energia toda. Bom, nesta primeira parte, a gente vai entender por que o socialismo, na sua forma clássica, foi perdendo a força. O ponto central do Honneth é o seguinte: o problema não está na moral da história, no desejo por justiça. O problema está na estrutura, nos conceitos, que ficaram meio que presos no mundo que já não existe mais. O problema todo é que essa estrutura clássica era muito rígida. O foco era quase que só na economia. A ideia era que a emancipação viria pelo controle da produção, liderada pela classe trabalhadora industrial. Isso não era visto como uma possibilidade, mas quase como um destino inevitável da história. Essa rigidez toda acabou deixando o conceito frágil, sem jogo de cintura para se adaptar às mudanças gigantescas do último século. Certo. Então, se a base antiga ruiu, qual é a saída que o Honneth propõe? Ele não vem com remendo. A proposta é uma mudança radical mesmo. Reconstruir o socialismo em cima de um alicerce totalmente novo. E esse alicerce tem nome: liberdade social. E aqui a gente vê essa virada de chave de um jeito bem claro. O foco sai da economia, daquela coisa do controle da produção, e vai para a ética, para o reconhecimento mútuo. O motor da história, que antes era a luta de classes, agora passa a ser a luta por reconhecimento. Uma busca que é constante por dignidade, por respeito, por valorização em todas as áreas da vida. Mas afinal, o que é essa tal de liberdade social? O ponto crucial é este aqui. A liberdade não é uma coisa que se conquista sozinho, sabe? Não é só a ausência de interferência, como na visão liberal clássica. Pelo contrário, a liberdade mais completa, mais real, é aquela que se realiza junto com os outros, em relações onde a liberdade de uma pessoa depende da liberdade da outra e, ao mesmo tempo, ajuda a construir a liberdade de todo mundo. Agora, o que é fascinante no trabalho do Honneth é ver como ele constrói essa ideia. Ele não tira tudo da cartola, não parte do zero. Ele age quase como um maestro, sabe? Regendo e combinando ideias de alguns dos maiores pensadores da modernidade para criar uma coisa nova com outra potência. O primeiro nome dessa orquestra, e talvez o mais importante, é Hegel. É dele que o Honneth vai buscar a semente, a essência mesma do conceito de liberdade social. De Hegel vem essa noção de que a liberdade é, por natureza, relacional. Uma pessoa só é livre de verdade quando reconhece a liberdade da outra e é reconhecida por ela. E isso não acontece no ar, solto no vácuo. Acontece por meio das instituições. A família, a sociedade civil, o Estado, todas elas precisam ser desenhadas de um jeito que promovam esse reconhecimento mútuo. Depois, claro, vem o Marx. E a relação aqui é o que o Honneth chama de adesão crítica. Ou seja, ele concorda com o diagnóstico moral que o Marx faz do capitalismo, mas discorda da solução puramente econômica e daquela ideia de um destino histórico inevitável. Então, o Honneth mantém aquela crítica poderosa do Marx, a reificação, que é essa lógica do mercado que leva a gente a tratar os outros e até nós mesmos como se fôssemos mercadorias. Ele herda principalmente o impulso moral, a convicção profunda de que é preciso lutar contra a injustiça. Só que, como a gente viu, o foco da luta muda, sai da classe e vai para o reconhecimento. E para dar um método, um caminho prático para essa visão toda, Honneth busca ajuda do pragmatista americano John Dewey. Se Hegel deu a base e Marx a crítica, Dewey oferece, digamos, o como fazer. Dewey traz uma ideia que é revolucionária, a do experimentalismo. O socialismo não seria um plano pronto, uma receita de bolo para ser imposta de cima para baixo. Seria um processo de aprendizado coletivo.
de experimentar, de errar, de aprender com os erros e de adaptar. É enxergar a democracia não só na hora do voto, mas no dia a dia, como um modo ético de convivência. Mas, para construir algo novo, muitas vezes é preciso primeiro limpar o terreno. E o Honneth faz isso. Ele faz uma crítica bem forte a outras tradições que, na visão dele, acabaram bloqueando o caminho para um socialismo renovado que fizesse sentido hoje. A primeira e principal crítica vai direto para aquela versão do marxismo que virou dogma, sabe? Aquela que ficou determinista e focada só e apenas só na economia. Honneth joga fora essa noção fatalista de que a história tem um final já escrito. E ele critica com muita dureza o que chama de amputação antropológica, que é essa mania de reduzir a complexidade da vida humana com todas as nossas necessidades de afeto, de estima, de reconhecimento, apenas à dimensão do trabalho e da economia. O segundo alvo da crítica é a concepção de liberdade do liberalismo. Honneth enxerga nela um problema bem sério para a construção de uma sociedade mais justa. A crítica aqui é que essa liberdade liberal, muito focada no me deixa em paz, acaba isolando as pessoas. Ela nos trata como se fôssemos átomos que de vez em quando se esbarram. Para Honneth, isso é uma patologia, uma doença social que leva à fragmentação. É exatamente o oposto da liberdade social que é construída na interdependência, na cooperação. Ok, então depois de juntar umas ideias e descartar outras, o que sobra, o que emerge? Como seria na vida real uma sociedade baseada nessa ideia renovada de socialismo? Vamos ver como as peças se encaixam no final. O objetivo final é o que Honneth define como um modo de vida democrático. E veja bem, não é só um sistema de governo, é uma estrutura ética para o nosso dia a dia. Um jeito de viver onde a solidariedade e o reconhecimento mútuo são a base de todas as nossas interações, seja numa cooperativa, numa associação de bairro ou na nossa vida pessoal mesmo. E como se chega lá? O método é o experimentalismo. Não existe um mapa do tesouro. A ideia, como diz o poeta, é que o caminho se faz ao caminhar. É sobre tentar, por meio de experimentos sociais, aprender com o que dá certo e o que dá errado e ir adaptando nossas instituições o tempo todo para ampliar essa liberdade social. É um processo vivo que nunca está pronto de verdade. E é com essa pergunta que a gente termina. Uma pergunta que está no coração de toda essa reconstrução. Uma provocação que convida a gente a repensar uma das nossas crenças mais profundas sobre o que significa ser livre. E se a resposta não estiver em nos afastarmos, mas justamente em nos aproximarmos? Fica aí a reflexão.